Bom dia, turma 100, turma 101. Eu gostaria que vocês mandassem a atividade do quarto bimestre. Quanto da segunda e da terceira, quem mandar a partir de hoje só vai ver nota no conselho de classe, porque hoje eu vou fechar o sistema que eu pedi à coordenadora para abrir, vou lançar as notas que vieram, e aí quem mandar a partir de hoje, não me pergunte por nota, aguarde no conselho de classe, tá bom? Vocês passaram 9 meses para mandar essas atividades, não mandaram, então vamos aguardar a partir de hoje, tá bom? Então nós vamos ver a aula aqui de física, falar sobre termometria, falar sobre as escalas termométricas, não é isso? Já vimos 2 aulas, tá? Até mandei uma atividade, mas só 2 ou 3 alunos que mandaram de volta. Depois vão reclamar para a direção, tá bom? Então, nós vamos ver hoje, nós já vimos como fazer a comparação entre as escalas Celsius, Fahrenheit e Kelvin. Hoje nós vamos aplicar fazendo alguns exercícios. E sempre, gente, que vocês forem estudar a escala termométrica, você tem que comparar uma com a outra. Se for Celsius para com Fahrenheit, você faz a igualdade. Se for Celsius com Kelvin, faz a igualdade. Se for Fahrenheit com Kelvin, faz a equivalência, ok? Então, esse exercício aqui diz, ó, um estudante no laboratório deveria aquecer certa quantidade de água de 25 graus centígrados até 70 graus. Depois de iniciada a experiência, ele quebrou o termômetro de escala Celsius e teve de continuá-la com outros de escala Fahrenheit. Em que posição no novo termômetro ele deve ter parado o aquecimento? Então, veja bem, o entendimento do problema. Ele quer elevar uma temperatura de 25 graus a 70 graus centígrados. No meio desse aquecimento, o termômetro dele quebrou, mas ele tinha outro na escala Fahrenheit. Ele quer saber qual essa escala para comparar com a do Celsius quando chegar a 70 graus centígrados, tá ok? Ora, gente, nós já sabemos como fazer a escala. É pegar 2 retas paralelas, coloca a escala que foi dada, no caso Celsius, e a que nós queremos comparar. Então, aqui, ó, 0 graus centígrado é o ponto de gelo, 70 graus é o ponto de ebulição. O Fahrenheit é 32 graus ponto de gelo e 212 ponto de gelo Fahrenheit. Para chegar a 70 graus, nós vamos calcular na escala Fahrenheit. Veja que o X está do lado da escala Fahrenheit, que é o que nós queremos comparar, tá ok? Então, nós vamos fazer aquele cálculozinho, sempre partindo da escala que eu quero. Chegar 70 menos 0 sobre 100 menos 0. Sempre vai ser assim. Aqui, ó, agora eu vou querer calcular o x menos 32 sobre 212 menos 32. Ora, 70 menos 0 dá 70. 100 menos 0 dá 100. X menos 32 fica desse jeito, x menos 32. 212 menos 32 dá 180. Aqui nós temos uma proporção. Fazemos o produto dos meios igual ao produto dos extremos. E aí é só resolver o problema. Olha aqui, ó. 70 vezes 180, 100 vezes x menos 32. Eu boto o parênteses, né? Porque senão fica só 100x. Ora, 70 vezes 180 dá 12.600. 100 vezes x, 100 vezes menos 32 dá 3.200. O que eu vou fazer? Eu tenho termos que eu posso somar, ó, 32 e 12.000. Então, eu passo 32 para o primeiro membro, ele vem com o sinal trocado. Então, fica 12.600 mais 32.000 igual a 100x. Eu somando isso aqui, ó, somando 12.600 mais 32,
dá 15.800. Então, fica 100x igual a 15.800. Eu quero tirar o valor de x. Eu isolo a variável, tá? O x, está aqui. O que está do lado oposto passa a ser numerador e o que está junto dele passa a ser denominador. Tenho 2 0 no numerador, 2 0 no denominador. Cancelo, cancelo, sobra 158 que? Grau Fahrenheit. Então, esses 70 graus centígrados corresponde a 158 graus Fahrenheit. Então, gente, sempre é a mesma coisa. Você parte do que você tem, divide por 100 menos 0, parte do que você quer menos esse valor, e o que tem maior menos o menor. E aí faz a proporção, né? Todos sabem o que é uma proporção, eu expliquei isso várias vezes aí para vocês. Segunda questão, a temperatura mais baixa registrada a certo dia, num posto meteorológico instalado no continente antártico, foi de x graus centígrado. Se o termômetro utilizado fosse graduado segundo a escala Fahrenheit, a leitura registrada teria sido 8 unidades abaixo. Determina a temperatura mínima registrada no mencionado posto meteorológico no dia considerado. Então, gente, ele estava trabalhando com graus Celsius, tá? Nesse dia, a temperatura na unidade Fahrenheit estava 8 graus mais baixo, ou seja, mais frio. Ele quer saber essa temperatura. O que nós vamos fazer? A mesma coisa, ó. Só muda valores. Sempre nós temos que botar, ó, eu quero comparar graus Celsius com Fahrenheit. Escala, ó, vai de 0 a 100 e o x é o que eu quero calcular. Vai de 32 a 212 e o x menos 8 é onde ele está no grau Fahrenheit. Então, vamos resolver isso aqui, ó. Então, fica assim, ó. 0 menos x, 100 menos 0. 0 menos x, 100 menos 0. 32 menos x menos 8, 212 menos x menos 8. Somando agora, ó, 0 menos x, sobra menos x, ó, tá? 100 menos x, 100 menos x. 32 menos x, ó. 32 menos, aqui dá menos com menos, dá mais, fica 40. E aqui menos x, então fica 40 menos x, tá? E o outro, deixa eu tirar esse valor bem aqui, que esse valor não faz parte aqui do cálculo. Não faz parte aqui do cálculo. Então, vai ficar assim, ó. Menos x sobre 100 menos x igual a 32 menos 8 dá 40. Ó. Menos x. E aqui dá 212 menos 8, que dá mais 8. Então, 220 menos x. Fazendo agora o produto dos extremos igual ao produto dos meios, vai ficar, ó, menos x vezes 220 menos x e 100 menos x vezes 40 menos x. Se eu multiplicar isso aqui, ó, isso por isso, eu tenho x2 menos 220x igual a 4.000 menos 100x menos 40x mais x2. Agora, gente, o que eu vou fazer? Observem que eu tenho x2 no primeiro membro e x2 no segundo. Eu cancelo esse x2, ó, com esse x2, tá ok? Sobra quem? Sobra menos 200x igual a 400 menos 100x menos 40x. Esse x2 foi embora com isso, ó, tá ok? Então, aqui o que eu faço? Esse 4.000, eu posso... ele permanece no primeiro membro, e o outro, ó, eu tenho menos 140 com menos 200x. Vai dar quanto?
Aqui, ó. Menos 200x igual a 400 menos 100x. Menos 40. Então, eu somo isso aqui, ó. Menos 100 com menos 40 dá menos 140. X. Tá? O 200x permanece no primeiro membro. O que eu vou fazer? Pegar esse menos 140x, trazer para o primeiro membro. Ele vem com o sinal trocado, ó. Igual a 4.000. Menos 200 com mais 140 dá menos 80. Ó. Não é não? É 80? Dá 60, né? Tem algum errinho aqui, ó. Menos 200x com menos 140x, quando vai para outro membro, vai com menos 140x. Somando isso aqui, dá menos 80x igual a 4.000. Multiplicando por menos 1, eu tenho que 80x igual a menos 4.000. Tiro o valor de x, ó, fica 4.000 negativo de por 80, que dá menos 50 graus centígrados, tá bom? Essa é a resposta da temperatura que ele quer em Fahrenheit, tá bom? Então, menos x vezes 200 menos x, ó, multiplicando aqui, ó. Menos com menos dá mais, dá x ao quadrado. Menos vezes 220 dá menos 220x. Esse aqui, ó, dá 100 vezes 40 dá 4.000. 100 vezes menos x dá menos 100x. Menos x vezes 40 dá, ó, menos x vezes 40 dá menos 40x, tá bem aqui, ó. E menos x vezes x dá x ao quadrado. Eu cancelo esse x ao quadrado com esse. Sobra quem, ó? Sobra menos 200x igual a 4.000 menos 100x menos 40x, tá? Menos 100x com menos 40 dá menos 140. Então, fica menos 200x igual a 40 menos 140, tá? Resolvendo isso aqui, ó, eu trago esse menos 140 para o primeiro membro. Ele vem com o sinal trocado. Então, eu tenho que 140 menos 200 não dá 80, né? Dá o quê? Dá 60. 60x. Como ele está negativo, multiplico por menos 1. Então, fica aqui, ó, 60. Ele fica positivo, porque eu multipliquei por menos 1. E o outro fica negativo. Aqui, simplificando, fica 400 dividido por... Não, 4.000 dividido por 60. Tá? Simplificando isso aqui, eu cancelo um zero em cima, um zero embaixo, fica 400 por 5, que dá 80. Tá? Aqui dá 80 graus centígrados. Graus centígrados negativo, né? Por que negativo? Porque o numerador está negativo. Se eu divido 40, cancelo um zero com zero, fica 400 por 6. Não dá 80, não. Dá quanto? Fazer rapidinho aqui na mão. 4.000 dividido por 60. Cancela 0 com 0, 40 por 6 dá 6 vezes 6 são 36. Dá aproximadamente 66
1,6 graus centígrados. Então, dá um valor bem menor, né? Uma temperatura baixíssima, menos 166 graus Celsius. Terceiro exercício. Diz o seguinte: uma certa escala termométrica A assinala 40 graus A e 100 graus A. Quando a escala Celsius assinala para essas temperaturas os valores de 10 e 30 graus centígrados, respectivamente. Calcular a temperatura, né? Então, o cara vai fazer um termômetro para ele numa determinada escala. Ele está chamando de escala A, tá? Ele quer saber essa escala dele de 40 e 100, quanto corresponde para 10 graus centígrados e 30 graus centígrados. Neste caso, nós vamos chamar de escala 1 e escala 2. Um para a temperatura 10 e outro para a temperatura 30 graus, tá ok? É o que ele quer, vamos ver, 10 e 30 graus centígrados. Então, vamos lá, ver o que a gente faz. Então, eu vou chamar escala A1 e escala A2, tá bom? Então, vamos ver aqui, ó. Eu tenho 30, tenho 10. No grau Celsius, eu tenho 0 grau, que é o ponto de gelo, e 100 graus centígrados, que é o ponto de ebulição. No A1, ó, eu vou ter 10 e 40. Então, eu vou primeiro calcular o A1, que é a temperatura menor. Então, vai ficar assim, ó, 10 menos 0, 10 menos 0 e 30 menos 0. 10 menos 0 e 30 menos 0. Agora, é equivalente a 40 menos a índice 1 igual a 100, sobre 100 menos a índice 1. Tá ok? Então, assim nós vamos trabalhar só com a índice 1. Então, fica, ó, 10 menos 0, tá? 30 menos 0. Sobre 40 menos a índice 1, sobre 100 menos a índice 1. Aqui eu tenho 10 menos 0 dá 10, 30 menos 0 dá 30. Tá? Eu cancelo um 0 com 0, fica um terço. Igual a 40 menos a índice 1 e 100 menos a índice 1. Agora eu faço produto dos meios igual ao produto dos extremos. Fica 1 vezes o denominador e 3 vezes o numerador. Então fica assim, ó. 1 vezes 100 menos a índice 1 igual a 3 vezes 40 menos a índice 1. Resolvendo isso aqui, ó. Ora, 1 vezes 100 menos a índice 1 dá o próprio 100 menos a índice 1. 3 vezes 40 dá quanto? 120. 3 vezes a índice 1 dá 3 a índice 1. Resolvendo aqui essa equação do primeiro grau, eu tenho menos 3 a índice 1, eu trago para o primeiro membro, vem com o sinal trocado. Então, fica este menos a índice 1, mais 3 a índice 1. O 120 já está no segundo membro. Eu levo o 100 para o segundo, vai com o sinal trocado. Somando aqui, ó, 3 menos 1. Ó, 3 menos 1 dá quanto? Dá 2. 2 a índice 1. E 120 menos 100 dá 20. Tirando o valor de a índice 1, a índice 1 é 20 sobre 2. Então, a índice 1, 20 sobre 2, que dá 10 graus centígrados. Tá ok? Eu tenho 10 graus centígrados para a primeira temperatura desse rapaz que inventou esse termômetro. Vamos ver agora a temperatura 2 dele. Ó. Vai ficar, ó, 30 menos 0 sobre 100 menos 10. 30 menos 0 sobre 100 menos 10. 100 menos 40 sobre a índice 2 menos 40. É só olhar lá no gráfico, ó, na escala, né? No caso. Ó, fica 30 menos 10. Veja que agora eu vou trabalhar só com o lado a índice 2. Ó. Olha aqui, ó.
30 menos 10, 30 menos 10 sobre 30 menos 10 sobre 100 menos 10. Aí 100 menos 40 sobre a índice 2 menos 40. 30 menos 10 dá 30. 100 menos 10 dá 90. 100 menos 40 dá 60. A índice 2 menos 40 fica a índice 2 menos 40. Tá ok? Aí o que eu faço? No primeiro membro, eu tenho 30 sobre 90. Eu posso simplificar isso aí, não posso? Posso. Quanto é 30 sobre 90? Eu simplificando, 30 por 30 dá 1, 90 por 30 dá 3. Igual a 60 sobre a índice 2 menos 40. Fazendo produto dos meios igual a produto dos extremos, tem que 1 vezes a índice 2 menos 40 é igual a 3 vezes 60. 3 vezes 60 é 180. E a índice 2 menos 40, eu formo uma equação no primeiro grau. Eu levo esse termo para o segundo membro. Ele vai com sinal trocado. 180 mais 40 dá 220A. Então, a temperatura desse rapaz que está fazendo a escala dele é de 10A e 220A. Ou seja, na primeira temperatura dele, quanto era a primeira temperatura? Vamos olhar aqui no sistema. A primeira temperatura era igual a... A primeira temperatura dele era 10. E a segunda, olha o que ele diz aqui no problema. Ele queria sair de 10 e até 30 graus. De 10 até 30 graus. Então, ele encontrou quanto? Ele encontrou no A1 10 graus centígrados e no segundo 220 graus A. 10A e 220A. Essa é a temperatura dele, aliás, a escala, né? Não é a temperatura, é a escala dele. Tá bom? Então, aqui não é 10 graus centígrados, aqui é 10A. Tá bom? Então, essa é a temperatura dele. 10 graus A e 220A. Vamos ver o quarto exercício. Ele diz que Maria usou um livro de receitas para fazer um bolo de fubá. Mas, ao fazer a tradução do livro do inglês para o português, a temperatura permaneceu em Fahrenheit. A receita disse que o bolo deve ser levado ao forno a 392 graus Fahrenheit e permanecer nessa temperatura por 30 minutos. Qual é a temperatura em graus Celsius que Maria deve deixar o forno para não errar a receita? Então, veja bem, ela tem que manter a temperatura dela em 392 graus Fahrenheit por 30 minutos. Ela quer saber quanto essa escala é equivalente em graus Celsius. Ora, gente, é muito fácil. É só você ir lá onde nós já deduzimos aquelas formas e pegar as equivalências. Eu até passei no primeiro exercício essa relação, porque era para vocês mandarem. E estão mandando todos errados. Vão lá na aula 23 ou 24 de física, que vocês vão encontrar isso aqui, ó, essa dedução. E aí é só você comparar. Como ela quer a temperatura de Fahrenheit para graus Celsius, você vai comparar C sobre 5 igual a F menos 32 sobre 9. E aí fica mais fácil, né? Aí é só correr pelo abraço, olha aqui, ó. C sobre 5 igual a F menos 32 sobre 9. Eu vou mostrar isso aqui de duas maneiras e vocês fazem como achar mais fácil. Por aqui vocês respondem aquela terceira questão
da atividade, tá? Primeiro, eu tenho aqui o quê? Uma proporção. O que é proporção, gente? É a igualdade entre duas razões. E o que é uma razão? É o quociente entre dois números. Agora, se vocês não entenderem isso aqui, é coisa lá do 8ª série, né, do 9º, voltam lá no livro e dão uma estudada. O que é razão e o que é proporção. É isso que mata vocês, tá bom? Então, ó, C sobre 5 igual a F menos 32 sobre 9. Produto dos meios igual a produto dos extremos. Ó. Então, fica C vezes 9 dá 9C. 5 vezes F menos 32. Multiplicando esse parênteses, ó, fica 5F. 5 vezes 32 dá menos 160. Tirando o valor de C, eu tenho 5F menos 160 sobre 9. Agora, é só eu substituir o valor de F pelo valor que foi dado, 392. Tá bom? Então, você pode fazer assim. Depois eu vou mostrar outra mais fácil. Eu já tenho a formulazinha, ó, C igual a 5F menos 160 sobre 9. Eu pego o 392, que foi dado no problema, e substituo aqui na fórmula. 5 vezes 392 dá quanto? 1960 menos 160. Se você subtrair isso aqui, ó, 1960 menos 160 dá 1.800. Se você dividir 1.800 por 9, dá 200. 2 vezes 9, 18. Então, a temperatura em Fahrenheit, que era 392, você deve manter o seu forno com o bolo por 30 minutos a 200 graus centígrados. Uma temperatura razoável, né? Tá bom? Então, gente, isso é uma maneira de você fazer. Mas você pode fazer mais fácil. Você pode pegar e substituir direto lá na fórmula. Direto. Quer ver? Vamos ver aqui como fica até mais fácil. Que vai dar na mesma coisa. Você já tem essa fórmula aqui, ó. C sobre 5 igual a F menos 32 sobre 9. Quanto é o F? 392. Ora, 392 menos 32 dá 360. 360 por 9 vai dar quanto? Dá 40. 40 vezes 5 dá 200. Então, aqui, ó, você já pode deduzir direto a equação. É só substituir o valor na variável que foi dado. Ó, a variável é 392, ó, o F. O C é o que você vai encontrar. Se ele desse em C e pedisse em F, você substitui o valor de C. Então, aqui não precisa nem você fazer a dedução. Basta substituir direto. 392 menos 32 dá 360. 360 por 9 dá 40. 40 vezes 5 dá 200. O que você tem que saber? Fazer a proporção. Se não souber fazer, proporção não vai a lugar nenhum. Perde a questão, pode ser uma questão de prova do Enem, e aí quem perde uma questão fácil começa a dar adeus à prova, né? Fica mais distante de chegar aos pontos necessários para obter uma classificação. Aluno que erra questão fácil, começa a correr atrás, né? Ele tem que fazer as fáceis e concorrer com a difícil. Se ele erra fácil, a difícil ele não faz, aí não vai a lugar nenhum. Tá bom, minha gente? Então, não esqueçam de estudar, refaçam esses exercícios e depois partam para fazer a atividade. Se não fizerem, se não estudarem, também não vão conseguir muita coisa. Não adianta pegar o exercício e querer fazer só com a cópia da internet, porque tem coisas que você não sabe nem o que estão fazendo. Tem que estudar as aulas, nos livros tem, na própria internet, para quem não tem um livro, dá para estudar. Só não estuda hoje quem não quer, tá bom?
Muito obrigado e até a próxima.